E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira. Vamos chegando aí, né, ao fim da primeira semana do mês de junho. Vai passando rápido, né? Esse mês de 2020, ainda mais com essa função toda aí que a gente vive aí, o mundo todo em função dessa pandemia do Covid-19. O nosso Dois Toques, se você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claronet, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. E aí você digita só RDC TV e você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques. Me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla Grenal. Durante a semana, nosso Dois Toques teve a participação dos dois presidentes da dupla Grenal. Primeiramente, o presidente Marcelo Medeiros e depois o presidente Romildo Bolzan. Então, nosso Dois Toques de hoje vai servir para aquelas pessoas que assistiram, podem ver de novo. Para quem não assistiu, pode acompanhar, então, o que disseram os dois presidentes aí, o presidente Marcelo Medeiros e o presidente Romildo Bolzan. Então, vamos fazer no primeiro bloco um resumo da nossa participação, da participação do presidente Marcelo Medeiros e na segunda parte, então, a participação do presidente Romildo Bolzan. Então, fiquem agora com o resumo da participação do presidente Marcelo Medeiros, que teve no nosso Dois Toques essa semana. Boa noite, Cadu. Boa noite, Caco. Boa noite, Fiorim. Boa noite especial para a audiência. Boa noite carinhoso para a torcida do Inter. O momento é complicado, um momento de exceção, né, que toda a sociedade, o planeta inteiro, está passando alguns cenários, né, no continente europeu. A atividade econômica volta à sua normalidade. Nós aqui, sempre em respeito às autoridades públicas, autoridades sanitárias, e acho que cabe um cumprimento ao governador do estado, ao prefeito da cidade, que tiveram uma conduta muito precisa na forma de tratar essa pandemia. A gente sabe que a atividade econômica sofreu muito. Todos os segmentos da atividade econômica tiveram algum tipo de sofrimento, de dificuldade. São poucas as exceções. Mas esse modelo de dividir o Estado por cores está sendo, inclusive, implementado por outros estados do país. E, dentro da nossa realidade, estamos aí na expectativa pela volta do futebol, mas aguardando os cuidados necessários para que a gente possa trabalhar. Como é que passou a tratar e ver com as dificuldades, enfim, as receitas caindo, o futebol parado, né? As receitas principais dos clubes é essa, né? São os patrocínios, são as cotas de transmissão de televisionamento, são os patrocinadores, é a bilheteria, e de uma hora para outra isso acaba. Indo ao encontro do que tu colocasse, Cadu, nesse mesmo dia 20 de março, nós passamos nós do Conselho de Gestão, eu em casa, João Patrício, o Alexandre, o João estava também não estava muito bem, o Ale nunca apresentou nenhum sintoma. Passamos o Humberto Busnello também teve, membro do Conselho de Gestão, e o José Pacheco se isolou em casa. Nós passamos uma normativa que todas as vice-presidências do Inter tinham a obrigação de reduzir e reunir suas áreas e procurar uma redução de 30% do seu orçamento. E a nossa diretoria financeira preparou um estudo de 3 cenários. Um cenário positivo, que era uma paralisação de 30 e poucos dias. Um cenário moderado, de 60 e poucos dias.
E um cenário mais dramático, acima dos 90 dias, é o que... Hoje, nós estamos a 47 dias do último jogo. Hoje faz 47 dias que o Inter jogou contra o São José, se eu não me engano. E já foi ali 15 com portões de março, fechados, sem público ali. Já com portões fechados. Então, o que o Inter, o que os clubes de futebol, de basquete do mundo inteiro, torneios de tênis, voleibol também. Fórmula 1, está parado. O que está acontecendo com o segmento de bares, restaurantes, aviação, turismo, shows? Nós aqui, antes do programa, estava comentando sobre o nosso amigo Dodge Sirena, que é um produtor cultural. Participou do nosso programa na semana passada. Produtor cultural. E nós temos uma série de produtoras culturais de eventos em Porto Alegre importantes, estão parados. Cinemas. Quando é que os cinemas vão voltar a funcionar? Estão há 47 dias sem vender um ingresso, sem vender uma bala. Então, é uma situação que só uma pessoa muito bem preparada cientificamente pode enfrentar a contaminação. Mas a gestão de uma crise desta proporção, é um momento de muita dificuldade. Então, óbvio, o que caiu? Acabou a bilheteria, os clubes não têm bilheteria. O Inter, pelas várias modalidades de sócio e por ter sempre incentivado que o quadro social seja um pilar econômico do clube, tem nesse segmento de receita fontes importantes, e é o que está nos dando um oxigênio e nos permite respirar. Os patrocínios também, os patrocinadores masters do clube em especial. TV caiu, porque tem uma peculiaridade no contrato que nós, por exemplo, a grande receita da empresa que transmite o televisionamento é o pay-per-view. E nós não temos pay-per-view. Sim, o Inter teve a perda da TV fechada, né? Sim, não. Ainda nós estamos aí, quem encabeça as negociações com esse imbróglio envolvendo a Turner é o Alexandre Chaves Barcelos. A gente não tem nada definido ainda. A nossa vantagem em relação aos seria outros... o último ano de contrato. 7 clubes, que são 8, que firmaram contrato com a Turner. O nosso último ano é esse. O último ano deles é dezembro de 2024. Nossa. Então, se nós não conseguirmos uma situação conciliatória, o dano deles é 3 vezes. Mas calma, vamos trabalhando, resolvendo um problema de cada vez. O senhor deu o exemplo da diferença de cada estado e até o exemplo positivo do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre. O futebol ele tem diferentes ritmos também. O Rio de Janeiro está num ritmo, São Paulo está no ritmo. E para as demais competições, o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, que depende das equipes sul-americanas, como é que está esse contato com... Quem é que vai decidir por isso? São os órgãos, em primeiro lugar, sanitários, as confederações, federações. Por exemplo, tem a Federação Gaúcha e a CBF. Para o brasileiro é a CBF. Para o gauchão é a federação. Mas tem ainda os órgãos sanitários. Como é que está essa equalização? Tem uma discussão conjunta disso? Tem um alinhamento conjunto, tem grupos de WhatsApp que nós, presidentes de clube, falamos diariamente. Tem o Conselho Nacional de Clubes, que é um braço que a CBF permite que os clubes possam debater. Mas vamos por partes, né? Futebol gaúcho. A Federação Gaúcha vinha promovendo encontros, o representante do Inter nesses encontros é o João Patrício Hermann. Curiosamente, eu tive uma reunião que terminou hoje em torno de 7h30 da noite e tinha uma mensagem do presidente Luciano Oxman
para mim e para o presidente Romildo, tentando um contato simultâneo conosco, não consegui o contato. Eu disse, olha, eu estou à disposição e talvez o Luciano tenha alguma novidade para nos dar até hoje, ainda hoje ou amanhã, mas sempre respeitando... Essa novidade poderia ser, inclusive, a antecipação? Não, assim, já que existe a previsão para o dia 15. Vamos lá. As prefeituras têm que liberar os clubes que estão no Campeonato Gaúcho a poder voltar a trabalhar. Eu não sei se foi ontem ou hoje que eu estava lendo no jornal que a Prefeitura de Caxias estava estudando a volta do Caxias do Juventude. Isso tem que acontecer em Pelotas. O que se sabe é que até metade de julho estariam todos já treinando. Bom, mas assim, a gente ouve muito, principalmente do centro do país, que o cenário, como tu dissesse, é bem diferente. Porque os dirigentes são os irresponsáveis, estão pressionando pela volta do futebol. De jeito nenhum. Nós não estamos pressionando volta nenhuma. O que nós estamos dizendo é que o futebol precisa voltar, porque não existe instituição, empresa que produza, gere emprego, que tenha fôlego para ficar parado por tempo indeterminado. Porque se há uma sinalização, o futebol vai começar no dia 15 de julho, o futebol vai começar no dia 2 de agosto, o futebol vai começar no dia 17 de agosto, a gente se organiza. Mas, no momento, nós estamos navegando num ambiente A sua impreciso. sugestão, presidente, se falou numa sede única, inclusive, teria sugerido, inclusive, até o centro de treinamentos, né, tanto de Grêmio, com ida para a realização. Ainda essa possibilidade existe ou ela está totalmente descartada? Olha, quando começou o campeonato regional, existe o que a gente chama de o regramento da competição. Nesse regramento, cada clube tinha um número limite de atletas para usar. O campeonato parou no dia... O último jogo, a última rodada foi 15 de março. Parou 2 dias depois. A grande maioria dos clubes do interior tinham contratos com seus atletas até 31 de abril. Muitos foram dispensados. Muitos foram dispensados, até porque já tem contrato com outros clubes. Tá? E criou-se um fato novo, uma questão que tinha que ser administrada. O Luciano me ligou e eu disse para o Luciano, o Internacional vai facilitar toda e qualquer decisão da Federação Gaúcha de Futebol no sentido de voltar à competição. Durante essa parada toda, que a gente ouve muita notícia torta, desinformação, alguém querendo ter 15 minutos de fama, até por ser uma doença nova, criando um estado de insegurança. Num jornal, eu li, e até queria cumprimentar os veículos de comunicação, em especial o segmento esportivo, pela criatividade que está tendo de gerar conteúdo sem a bola rolando, cara. Sabe? Porra! Bastante matérias interessantes. E o nosso produto fim está aí, né? Qual é a seleção de estrangeiro do Inter? Quem é o melhor não sei o quê? Tem que cumprimentar. Olha, não é fácil. A própria comunicação dos clubes está fazendo isso também. Sim, e aí tinha uma declaração, se eu não me engano, foi de um lateral do Novo Hamburgo, cara. Aquilo me tocou, cara. Porque ele disse o seguinte, estava ali eu preciso voltar a jogar futebol. Eu preciso trabalhar e sustentar a minha família. Se eu não voltar a jogar futebol, eu vou procurar uma outra profissão que eu também vou correr risco. E se for para correr risco, eu prefiro correr risco na minha atividade. Então, é muito complexa o enfrentamento, a dificuldade dos clubes.
o Luciano Oxman, no seu primeiro mandato, não tem 6 meses, abraça uma bronca desse tamanho. Até brincamos, chifre, né? até brincamos, presidente, assim, ó, o Chico sabia que ia acontecer e passou para ele, deixou a bola para ele resolver. Tem negócio, ele vendeu. Então, Mas ele está tratando com muita tranquilidade, de maneira muito correta. Ele é muito sereno, né? Ele tem, assim... Então, tem essa... Se toda a curva de contágio tiver, eu sou um cara otimista, se a gente puder começar até o final de julho, início de agosto, segue o baile. Até Ponto positivo. Competições nacionais. O que nós vamos falar, né? Sem Rio, São Paulo, Não tem como. não né? tem como. Ceará Possível. tem 2 clubes na Série A. Então, é muito exercício de futurologia. Bom, né? Libertadores e Sul-Americana, embora o presidente da Comebol já disse, olha, ele deu essa declaração, que a competição ela vai acabar esse ano de que maneira seja, mas isso é muito... Deve ser para setembro, tá? né? Mas isso é muito... Mas é a uma vontade ideia, é não uma falta, ideia. a vontade não falta. É né? por isso Agora, que o Internacional está adiantando alguns contratos, porque sabe que as competições vão passar. Vamos falar depois do Ele não vai passar do período do ano, né? Porque tem eleição, mas os Tem um jogadores... ranking interessante aí da dupla Grenal e do Bahia. Presidente, o senhor fez essa referência aí, que houve uma normativa, dá para dizer assim, né, dessa redução de custos do clube em todos os setores, em 30%, mas se é suficiente para chegar até o final do ano? Com tudo que o senhor tinha colocado antes, questões de contrato, questões de essa perda de bilheteria, o quadro social... Não, o clube foi além, né, dessa normativa. Por quê? Já antes de tudo isso acontecer, o Inter já tinha feito um movimento ali na primeira semana de março, que foi o fechamento do término do Inter B. Ali já houve uma redução significativa nas despesas do Inter, porque nós estávamos... Depois que o Inter ganhou a Copa São Paulo, nós já tínhamos um planejamento de fazer uma passagem mais rápida da sub-20 para o profissional. E, curiosamente, hoje, eu tenho uma série de meninos, não gosto, desculpe, de atletas, são jovens, Tem um que mas foi são assunto atletas. no dia de hoje, né? Hã? Tem um que foi assunto no dia de hoje, né, Fiorino? Não, mas esse o Vinícius Tobias. o Vinícius Tobias, ele ainda tem Real é um Madrid, atleta de 16 anos. Bayern. Saiu no jornal, num momento de crise como esse. Querem comprar. Mas vamos lá, fomos campeões ali, e tem alguns jogadores, inclusive, que estavam na competição, e o Cudê chamou para fazer parte do grupo principal. E naquela renovação que nós fizemos ali, do Praxedes, do Roberto e do Johnny, ela ilustra muito bem esse momento do Inter, né, da valorização do grupo dos jogadores e da base. Bom, olha, nós fomos vendo o acompanhamento do cenário no país inteiro, do que estava acontecendo, da doença. E passou 30 dias, passaram-se quase 60, e aí o clube começou a tomar medidas um pouco mais dramáticas, eu até diria, que é a redução de postos de trabalho. E se alguém acha que alguém se sente bem em demitir uma pessoa, porque nunca passou por isso. E tu chegar numa reunião e que cada área apresentou o nome das pessoas que as áreas entendiam que poderiam dar uma contribuição em termos do custo-benefício que estava sendo tentado alcançar, quem dá o canetaço é o presidente. E eu fui dormir numa terça-feira sabendo que no dia seguinte mais de 40 pessoas seriam desligadas. Pessoas que eu conheço há muito tempo. Cara. Mas houve uma bela atitude dos jogadores depois da Não, sequência em vamos lá. relação- Os jogadores, antes disso, nós já havíamos negociado com os atletas a protelação da imagem. Então, esse período eles não estão recebendo imagem. Já estava tudo tranquilo. Isso impediu que talvez algumas demissões fossem maiores ainda? Ajudou de alguma forma ou não? Sim. Isso A é atitude interessante. dos jogadores, Isso é sim. interessante. Bom, aí... mas tu não pode... Tu tem que atender o clube como um todo. Né?
nós temos áreas do Inter que não vão ter nenhuma atividade até o fim do Inter. Desculpe, até o fim do ano. Ah, em janeiro pode voltar? Pode. As pessoas podem voltar. Mas nós cobramos isso, que essa economia fosse feita em cada centro de custo. Os jogadores sentiram o impacto social dessa medida e nos procuraram e nós sentamos. Foi muito tranquila a reunião. Em nome do clube estava eu, o Alessandro Barcelos e o Rodrigo Caetano, e eles tomaram essa medida que... e todos os funcionários do clube também tiveram uma redução de 25%, assim como em várias empresas, com redução de carga horária. O Rodrigo Caetano falou isso aqui no programa. E o que acontece? Na área ali da Padre Cacique, que a gente brinca que o Inter tem, né, o futebol e a administração, só as atividades essenciais estão funcionando. O financeiro está em casa, o patrimônio está cuidando da manutenção imprescindível, o jurídico está trabalhando, na presidência só o presidente vai lá todos os dias, de vez em quando vai a Andréia, que eu tenho que cuidar da Andréia, o Caco tem que ir, né? O Caco tem que ir. O Caco novos, não é esse. Seu assessor. o Caco Araiva. É o assessor de Não imprensa. É o assessor de imprensa que é o para-raio do presidente, né, Caco? O marketing trabalha também sobre revezamento. Assim, a gente faz uma escala para as pessoas. O que aconteceu? Com a liberação do isolamento e a manutenção do distanciamento, nos foi permitido, o comércio abriu, nós abrimos a loja, foi possibilitada a abertura de museus, nós abrimos um museu e a visita do Inter. Então, o clube começa a ter, gradativamente, um retorno a uma nova normalidade. Essa semana, nós lançamos uma campanha valorizando nosso quadro social e resgatando possíveis inadimplências. O CAS vai estar com um funcionamento diferente a partir de amanhã, mais presencial, inclusive. Sim. Então, a gente tem que visualizar quando é que a gente pode voltar a entrar em campo. Por quê? Porque no momento que tu voltar a jogar, tu vai dar para o teu torcedor que está em casa um produto novo. A volta do futebol. Tu dará para a mídia conteúdo para sairmos um pouco dessa... Tu liga a televisão, só tem notícia ruim, cara. E tem uma outra coisa, tem muita notícia do passado. Claro que é legal voltar ao passado do Inter, dos clubes de futebol, mas o que o torcedor está querendo saber, a gente sente isso conversando com o E torcedor... hoje isso é uma boa notícia, né, Caco? Essa questão do futuro, né? Também, e aqui no blog no Globo Esporte hoje, uma informação importante, o ranking dos clubes mais transparentes e confiáveis do futebol brasileiro em 19 e 20. E o Internacional, o Grêmio e o Bahia estão entre os 3 primeiros. Em transparência, qualidade e organização. Porque eu queria fazer a pergunta, presidente, em relação ao Cudê, porque tem se falado muito que o técnico do Internacional está trabalhando intensivamente, está surpreendendo, assim, de certa forma, positivamente, no momento com criatividade, nos treinamentos, de uma forma, falou com a base, e estava fazendo um trabalho espetacular que foi interrompido. Então, o torcedor está mantido o elenco do Inter, assim que voltar, todos os jogadores estão à disposição, aquele time que estava indo muito bem na Libertadores, assim que voltar, vai estar a ponta de bala com o que o técnico estava fazendo. É isso que o torcedor quer, um pouquinho do jogo da imaginação, né? O que se espera do Inter ali na frente, do ponto de vista técnico, na sua visão, presidente? Até em cima da questão do Caco, até porque o Inter estava em crescimento exatamente no momento em que houve a interrupção das competições. O Cudê é um profissional assim, extremamente estudioso. Quando a gente iniciou os contatos com ele, o conhecimento que ele tinha do futebol brasileiro, que a gente sempre sabe que o futebol argentino ele já mira a Europa, não é todo profissional argentino que está de olho no nosso mercado. Ele conhecia a base do Inter, conhecia atletas do Ele viu a final da Copa de São Paulo? Viu.
E ele é um cara que veio para Porto Alegre de carro. Ele vem... Deixando a família lá, veio só Deixando a família lá e já é uma situação diferente, né? Ele é muito bem-humorado, ele é um cara que tem um astral legal e é muito trabalhador. Na apresentação do Cudê, que tem todo aquele protocolo, fala o presidente, aí fala o vice, aí fala o executivo, aí na hora de falar o treinador, ele diz, vamos a trabalhar. Deu 30 segundos a entrevista dele. É verdade, louco, é verdade que no treinamento o jogador cai, diz, não, levanta, vamos, não tem essa, levanta, não tem tem de vamos para cá, vamos para lá. Eu até vou contar um episódio aqui. Quando a gente voltou a treinar, a gente sofreu parte da crítica esportiva, da mídia esportiva, críticas que o Internacional está começando, o risco e tal, não sei o quê, a gente tomando todas as precauções. Pô, hoje eu entrei no CT lá, eu olhei esse equipamento de higienização, como é o nome? Sanitização. Sanitização. O buiú todo fantasiado, igual um astronauta, o departamento médico todo mascarado com esses EPI. Eu digo, estou na Lua, né, cara? Estou na espaçonave, aquela que acoplou lá na... Então, a preocupação do clube com os seus profissionais de campo... Aí, então, na primeira parte do nosso Dois Toques, um resumo do que foi a participação do presidente Marcelo Medeiros, né, mostrando e falando da atual situação do Internacional nesse momento aí da pandemia Covid-19 que nós, o mundo inteiro, atravessa. Logo depois, na segunda parte do nosso Dois Toques, teremos então o resumo da participação do presidente Romildo Bolzan no nosso Dois Toques dessa semana. Nosso Dois Toques para Banrisul. Olha, o Banrisul Digital, você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver. E com o cartão de crédito virtual, você faz compras online com muito mais segurança. Banrisul e você, a nossa parceria faz a diferença. Nossos Dois Toques também para a Ferragem Lampião. Olha, a construção civil já está liberada aí, você está pensando em construir, reformar sua casa, reorganizar sua casa. Então, tudo em material de construção você tem lá na Ferragem Lampião. Além de uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção e de áreas industriais a condomínios e empresas. É um mix total a essas áreas. Pronta entrega e direto depósito. Televendas e teleentregas nesse momento, né? Você também utilize aí o teleentregas da Ferragem Lampião. Deu um problema na sua casa que você precisar, acione pela teleentregas da Ferragem Lampião. Os telefones na tela aí para você, 51, código de área 3340-0899 ou pelo WhatsApp 51, código de área 991-80-0162, que fica aqui em Porto Alegre, na rua Alberto Silva, 85, quase esquina, juntinho ali a Assis Brasil, um atendimento VIP personalizado de toda a equipe lá do Gilberto e do João Carlos à sua disposição. Bom, o slogan da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso já diz o que é a Ferragem Lampião. Nosso Dois Toques também para, olha, o Supermercado Bassani. O Supermercado Bassani há 20 anos oferecendo para você produtos de qualidade no Supermercado Bassani. No açougue do Bassani, você encontra, olha, aquela costela maravilhosa, deliciosa que você tem lá no Supermercado Bassani. E também, além dessa costela maravilhosa, costela uruguaia, né? O famoso Capelete Colonial, que é uma das melhores adegas de vinhos nacionais e importados lá no Bassani. Olha, o Bassani é o mercado da família. Nesse momento aí está na tela para você o endereço, o teleentrega do Supermercado Bassani. Então, nesse momento também, você faz a sua lista, né, dos produtos que você precisa e acione o teleentregas pelo número 51, código de área 3348-9707. 3348-9707 e receba na sua casa todos os produtos do Supermercado Bassani. Vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência então com o resumo da participação agora do presidente gremista Romildo Bolzan nessa semana aqui no nosso Dois Toques.
Nosso primeiro bloco do nosso Dois Toques, a participação do presidente Marcelo Medeiros, que esteve essa semana aqui nos nossos estúdios do nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques para a Casa Pneus, olha, são 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro e também a troca de pneus. Seu pneu está ficando careca, desgastado, então aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casa Pneus. Avenida Ceará 1055, lá que é o caminho certo para você fazer a revisão do seu carro e troca de pneus. Avenida Ceará 1055. Mas nesse momento, para a sua tranquilidade, para a sua segurança, agende, né, a sua ida até a Casa Pneus. O telefone está na tela, 51, código de área 3342-4245. Nosso Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí também, a exemplo da dupla Grenal, ou seja, na sua preparação física, esperando o início do Campeonato Gaúcho, a expectativa, a projeção e a previsão que isso aconteça na segunda metade, né, dia 15, a partir do dia 15 de julho. Bom, tivemos aí no primeiro bloco do nosso Dois Toques o resumo da participação do presidente Marcelo Medeiros essa semana aqui no nosso Dois Toques e agora ficamos então com o resumo da participação do presidente gremista Romildo Bolzan falando exatamente sobre essa situação, esse momento do Grêmio e também a situação em geral do futebol. Boa noite, é um prazer estar contigo, Cadu, no teu programa e conversando com os teus ouvintes. Presidente, e essa situação toda que nos pegou aí, né, de maneira inesperada e surpreendente, não sabemos, né, até quando vamos, e eu tenho sempre dito, né, olha, a gente vai voltar a ter uma vida normal quando tivermos a vacina, aí, quando tivermos o remédio, aí sim, mas não, agora, hoje surgiu uma expectativa aí, né, que 2.000 brasileiros vão servir para teste, né, de uma vacina em relação a esse Covid-19. Tomara que as coisas venham assim da melhor e da maneira mais rápida possível. Mas, evidentemente, o futebol também foi pego de surpresa, né, presidente? E como é que dá para dizer, ou seja, como é que o Grêmio está administrando, embora já os treinamentos, estamos indo já no segundo mês, né, início de segundo mês aí, das atividades da dupla Grenal, onde estão servindo de exemplo, inclusive, a CBF utilizou todas essas medidas, os protocolos de Grêmio Internacional, como exemplo para o mundo. Mas há questões financeiras, questões toda administrativa, presidente, como é que está sendo encaminhada aí e de uma maneira como essa, né, que surgiu de uma hora para outra? Olha, Cadu, é um momento muito difícil, é um momento de extrema capacidade de debate e de busca de soluções, porque o Grêmio fez uma onda que significou março, abril e maio, então abril, maio e junho, e depois o Grêmio vai terminando esse ciclo, entendeu que para este ciclo conseguimos corresponder às expectativas, principalmente às expectativas daquilo que tínhamos, deu um certo desequilíbrio nas receitas e nas despesas, mas agora estamos preparando a segunda onda, que significa junho, julho e agosto. Ou seja, já estamos no segundo momento. E esse segundo momento é um pouquinho mais profundo, porque a gente revisa as posições da primeira onda, do primeiro trimestre, em relação ao combate ou à contingência desse momento, e vamos para o segundo momento, que nós vamos ter que diferir, vamos ter que parcelar, vamos ter que talvez encaminhar para mais tempo ainda situações de equacionamento de credores, de contratos que nós tínhamos, e estamos buscando exatamente a equalização de tudo isso, de modo que o Grêmio possa passar esse ano com fluxo de caixa suficiente para enfrentar as suas questões, os seus compromissos e deixar isso para 2021 e também para 2022. Ou seja, vamos trabalhar de uma maneira realista, de uma maneira que possa ser superada, mas de uma maneira que também, quando voltar ao futebol, estejamos competitivos, estejamos fortes, e principalmente estejamos com um clube capaz de cumprir. Ou seja, não estamos descumprindo neste momento, mas vamos prorrogar os nossos compromissos. O Grêmio trabalha com esta visão, e a visão de um todo que não perde a estratégia do compromisso, a estratégia de fazer futebol, a estratégia de formar jogadores, a estratégia de formar ativos, a estratégia de criar condições para o clube sobreviver, mas principalmente também com a realidade da hora e com a realidade do momento, de modo que a gente possa passar isso rapidamente e enfrentar o que vem pela frente. Presidente Romildo, boa noite. Prazer falar com o senhor aí mais uma vez, e aqui também na RDC. Como é que o senhor está encarando esse momento de treinamentos do Grêmio, né, que, assim como o Internacional, como diferente de outras regiões do país,
A dupla Grenal começou cedo, o Grêmio também já tem algum treino com bola, mas com um certo distanciamento e não sabendo o dia de amanhã. E tendo até um distanciamento com o próprio técnico Renato, né, que ele não tem o contato diário com os jogadores presencial. Como é que está sendo isso, até a maneira que o senhor se comunica com o Renato, os jogadores, por ter alguns jogadores da confiança dele que ele recém tinha se integrado, o próprio Diego Souza, né, o Thiago Neves, que seria importante nesse momento. Tem algum tipo de prejuízo ou o senhor não vê problema nesse momento? Assim, é uma adaptação que não tem muito o que fazer? Não, nesse momento é possível trabalhar, porque o trabalho é evidentemente físico. E a questão do Renato, ela passa necessariamente por avaliação médica. Não somos nós que vamos dizer o momento do Renato virá para Porto Alegre, por conta de relações, por conta de conviver, por conta de ambientes mais, vamos dizer, com mais pessoas. Nós vamos determinar que possa ser garantido para ele voltar para cá. Nesse momento, como as questões têm sido restringidas, questões de preparação física, uma espécie de pré-temporada, a gente tem respeitado muito essa situação. E o dia que os médicos do Renato liberarem ele, a gente pode, ele vem para cá e está acabando a história. É bem exatamente isso, né? Em relação ao protocolo que nós estamos fazendo, é correto e dentro dos padrões permitidos. Nós não estamos aqui para fiar, nós não estamos aqui para garantir, nós estamos aqui para criar um ambiente de disputa. Quem pode fazer melhor? Não. Nós estamos obedecendo rigorosamente o que a portaria, o que a regulamentação sanitária determinou. E vamos continuar assim. Possamos até, e logo ali na frente, possamos ter até contato físico, por conta da sanidade, controles que o clube desenvolve em relação aos jogadores, aos seus atletas e aos seus funcionários. Mas veja bem, isso tudo vai estar dependendo rigorosamente de uma autorização das autoridades sanitárias. Nós vamos encaminhar para a Prefeitura de Porto Alegre um laudo que possa estabelecer dentro uma evolução desse protocolo. E uma evolução desse protocolo de alguns contatos físicos, não tratativos de 2, mas aí de 3, 4, 6, só que possam ser possíveis a partir exatamente com certa rotina. Então, a gente vai organizar isso e vai tentar fazer isso. Principalmente o FLIGE, nesse momento, é a falta de perspectiva de jogar. Né? Mas, ao mesmo tempo que a FLIGE é a perspectiva de jogar, muito melhor é ir próximo, junto, estar no ambiente coletivo, estar naquela forma de controle que envolve os controles da parte física, da parte alimentar, da parte médica, da parte do acompanhamento familiar, da parte que sempre é a cultura do futebol, de monitorar o acompanhamento e a vida dos jogadores de alto rendimento. Então, nós estamos muito preocupados com isso e por isso que a gente desejou voltar nessa condição e estamos tentando voltar nessa condição e queremos agora evoluir nessa condição, desde que seja autorizado para a sanitária. Cumprimentando, Cadu, me permita, cumprimentando o presidente Romildo Bolzan, boa noite, prazer em tê-lo conosco aqui no nosso programa. Uma questão que o presidente domina muito bem, e até foi uma pesquisa realizada pelo site Globo Esporte, onde até mencionamos aqui com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, mas não houve tempo muito para a gente poder explorar o assunto. O Grêmio está entre os 3 principais clubes no ranking de clubes com maior transparência e confiável no que diz respeito à organização, à auditoria externa e publicação. É um grande título que o Grêmio recebe nesse quesito, não é, presidente? Eu acho não. O Grêmio já vem procurando desde 2015 um projeto que visa exatamente a adequação das questões de organização interna e dos controles e aperfeiçoamento dos processos que nós temos. O Grêmio sempre está aperfeiçoando tudo isso. Desde 2016 temos superávites e aprimorando de modo que também a publicidade, a transparência e os controles que são exercidos sobre tudo isso, porque o clube de futebol está muito próximo de qualquer ente público, né? Tu tens lá o teu conselho, o teu conselho fiscal, tem a imprensa, tem o Ministério Público, tem a torcida, tem toda uma série de controles externos que são exatamente a forma de fiscalização muito mais rígida, às vezes, que o próprio público, no sentido de estabelecer condições claras de relacionamento com a torcida e, principalmente, atendimento às questões legais.
O Grêmio está chegando num ponto de absoluto equilíbrio e cultura de fazer isso de uma maneira definitiva. Ou seja, no momento que consegue atingir esse patamar de reconhecimento nacional por conta de que atendeu todas as normas da transparência, dos portais, de informações, das auditorias, das questões de soluções contábeis, as questões de todo o reconhecimento que são normatizadas regular de um clube de futebol, de uma sociedade de fins lucrativos como é o Grêmio, nós ficamos muito orgulhosos. E creio que o maior do Grêmio também esteja orgulhoso de olhar a sua instituição, aquele nome que ele professa no campo, mas também que ele tem um orgulho de pertencer a essa instituição, de torcer por essa instituição, e dizer o seguinte: olha, o meu clube é um clube organizado. Isso serve para todos nós. Organização com sentimento externo e organização também dentro do campo. Então, portanto, eu acho que esse é um sentimento de orgulho gremista. Nesse momento, a gente externa por estar nas rádios, mas eu creio que tem uma cultura que se tornará indisponível para todos os gremistas que, doravante, tenham responsabilidades administrativas no clube. Presidente, não existindo aí receitas previsíveis, né? O Grêmio já fez aí uma normativa de redução de custos, mas projeta também nesse mês agora, inclusive, tomar outra atitude nesse sentido. O Grêmio até, também, exemplo do Internacional, levou lá para o final do ano as questões dos direitos de imagem, né? Mas a questão de salários, houve um acordo com os jogadores, mas também já existe um caminho e uma necessidade também de que seja maior ainda nesse momento, a partir desse mês. O senhor sempre falou até final de junho as coisas estão bem encaminhadas, mas aí depois, ou seja, terá que ser revisto de outra maneira também. Sim, nós podemos examinar isso também. Não estamos nesse debate atualmente, nesse momento, mas essas necessidades de valores e números, das perspectivas de despesas logo na frente, para chegar a esse nível de uma nova conversa com os jogadores. Nesse momento, não estamos fazendo isso, mas talvez a gente possa apresentar assim. Não sabemos em que, como, de que forma, mas a gente pode chegar a um ponto que deve chegar a uma avaliação de recuperação da vida. Existe algum limite, presidente, em relação a outras atividades? A gente tem visto, assim, posso pegar o exemplo do transporte público, que se caso a situação não se resolva, já há uma previsão de que possa colapsar o sistema de transporte, porque há prejuízo, não há tantos passageiros. Existe uma data limite em que a situação vai ficar praticamente sustentável e teria que ser feitos novos cortes, nova redução de despesas e rever no planejamento do próprio clube o que se faz a partir daí, porque se prevê que o futebol volte em julho ou a metade de agosto, por aí, começando apenas pelo Campeonato Gaúcho, mas o apenas já é uma grande coisa, né, presidente? Veja bem, nós tivemos um superávit ano passado na ordem de 22 milhões. Este ano nós já tínhamos no primeiro trimestre um superávit na ordem de 11 milhões, um pouquinho mais. E eu creio que nesse trimestre que vem pela frente nós teremos déficit, né? Nós arrecadaremos 30% aqui, pelo menos no fluxo de caixa. Talvez contabilmente poderemos registrar mais por conta de várias situações contábeis, de ordem legal e tudo mais. Mas efetivamente dinheiro no caixa, nós teremos aí em torno de 30%, do que significa as nossas necessidades. E aí tu vai ter que trabalhar no diferimento, no parcelamento, na prorrogação dos contratos que vem pela frente, com todos os diversos credores do clube e organizar também a sua questão de receita. A receita que nós mais contamos nesse momento é o quadro social, porque esta é a nossa expressão de fé. Se nós temos uma paixão e queremos que essa paixão permaneça, a solidariedade melhor que vem são os associados. Esta é a lógica das coisas. A lógica das coisas é que o associado possa nos garantir a subsistência, pode nos garantir isso. E o clube já fez um programa de vantagens para que isso ficasse mais atrativo. Estamos tendo, de certa forma, algum retorno em relação a isso. As receitas contratualizadas, todo mundo procura adaptá-las às suas situações. A televisão já fez isso, outros patrocinadores estão trabalhando nesse sentido. Então, a gente tem que querer, a nossa relação com a própria Arena é uma situação muito clara, no sentido da própria subsistência dela, que nós somos, vamos dizer assim, o maior provedor por conta disso tudo.
Então, organizando essa sistematização toda, vamos ver como a gente consegue sobreviver nesse período. Eu entendo que tudo isso é muito difícil de equalizar, mas não tem prazo fatal para isso. O que existe é um diagnóstico, uma avaliação, uma perspectiva de políticas e principalmente atitudes que tu toma para organizar o teu correto equilíbrio de fluxo de caixa e também de fluxo de despesa. E é isso que a gente está procurando fazer nesse momento, para ver se consegue terminar o ano minimamente deficitário. Porque não tem como não ser deficitário, principalmente porque essa conjuntura vai pegar todos os clubes brasileiros. Eu tenho contato diário praticamente com todos os clubes brasileiros e vejo que a situação é de extrema dificuldade, de muita fragilidade, e acho que todos os clubes brasileiros, quem conseguir sobreviver aqui, vai ter que recomeçar muito, porque o ano está perdido. O presidente falou há pouco aí dos sócios, da questão mencionada aqui pelo Caco, mas recentemente, durante os treinos do clube, que estão sendo realizados, obedecendo todos os protocolos para evitar a transmissão do Covid-19, foi o lançamento, uma atitude inédita do Departamento de Marketing, das novas camisetas, os jogadores treinando como se estivessem fardados para uma partida oficial. Pelo que a gente tem acompanhado na mídia, nas informações, as vendas das novas camisetas têm sido um sucesso. Por aí já se pode ter também uma ideia da ajuda que o clube vai ter com esse faturamento aí, né, presidente? Não é um faturamento tão expressivo como se estivéssemos jogando. Não é exatamente a mesma coisa, mas foi uma alternativa que a gente encontrou de expor o nosso faturamento a partir exatamente dos treinamentos, de modo que as pessoas possam visualizar, possam se sensibilizar, possam ter assim, empatia, gosto por aquilo que está sendo apresentado para o costume, né? Porque exatamente é isso que motiva. E as vendas foram extremamente favoráveis. O Grêmio conseguiu fazer um bom resultado dessas vendas. O Grêmio reabriu suas lojas na semana passada e já tivemos aí, no primeiro dia, um faturamento não expressivo em relação ao que era na vez passada, de R$ 15.000, mas no final de semana, no sábado, já foi para 40, e esperamos retomar essa normalidade. Estamos abrindo também semana que vem essa semana a loja do centro, de modo que a gente possa ter nesta receita um fluxo de caixa que ajuda, pelo menos, na questão rotineira, cotidiana do clube, né? São todas medidas que não são grandes soluções, não são absolutamente resolutivas, mas que são necessárias para enfrentar exatamente esse momento de crise. Presidente, sem produto, né, sem conteúdo, como fazer aí sem uma atividade fim? O senhor deixou claro, né? O Grêmio precisa, e os clubes aí, o Internacional também já deixou claro, até o Rodrigo Caetano, no dia que participou conosco, olha, hoje o clube é vendedor, né? O senhor acredita que essa necessidade aí ela é fundamental, da necessidade de a venda aí para fazer receita, né, da negociação com o jogador? O Everton aí tinha possibilidade com o futebol italiano e acabou não se concretizando, não se confirmando. Hoje surgiu a informação que o futebol da Inglaterra, né, estaria aí possivelmente encaminhando uma negociação com ele. Essa necessidade ela é fundamental nisso, presidente? Não resta dúvida, quer dizer, como a gente readaptou e reavaliou e fez uma nova revisão orçamentária, todas as receitas caíram e as despesas, por consequência, caíram. Talvez a gente não precise realizar exatamente o orçamento original daquilo que significa a previsão de receita para a venda de ativos dos jogadores, direitos federativos e tudo mais. Mas porque a gente reduziu também o patamar de receita e reduziu também o patamar de despesa. E nós estamos trabalhando aqui na ordem de 20% geral. E estamos procurando ser disciplinados com isso. Mas não resta dúvida, porque na ausência de outras receitas, na queda de contratos televisivos, na queda de receitas do varejo, das lojas do Grêmio, na queda de receita do quadro social, nas receitas ordinárias que o clube tem como previstas, nas quedas de vendas que são dos royalties, que por sua vez está vinculado também ao faturamento, que são mais de 2.000 produtos licenciados, tudo isso também reproduz uma situação de receita a partir da venda do comércio, em que isso está sendo reproduzido. Claro que
é necessário que a gente faça receitas que passam pela venda de jogadores, não tenha dúvida. Eu não me iludo com isso, não transverso sobre essas questões, estou sendo absolutamente transparente e claro, o Grêmio vai ter que vender os jogadores, não importa quem, não importa, porque vai ser examinada a proposta que vier, vai ser examinada aquilo que tiver de efetivamente negócio a ser examinado, mas nesse momento, com segurança absoluta, eu posso dizer que o Grêmio vai ter que se desfazer de um ativo desportivo para organizar suas contas. Presidente, não descarta a possibilidade, diante de toda essa situação aí, que é uma coisa que os clubes aí têm clubes numa situação já precária, né? E o senhor já tinha dado uma declaração, inclusive, se as coisas não forem resolvidas até o final do ano, os clubes podem até chegar ao seu limite, inclusive, de quebrar. Alguns menores já estão numa situação, né? Até uns clubes grandes, o caso aí do Vasco, né? Mas aí já vem com antecedência. Corre o risco de ter que recorrer a banco, mesmo com esse superávit que o Grêmio teve aí desde o início da sua gestão, que a cada ano aumentou ainda mais, mas em função desse momento, se corre o risco de ter que recorrer aos bancos, presidente? Isso é tranquilamente vai acontecer. São duas situações que os clubes têm para enfrentar esse momento. A primeira é ter reserva de caixa. Duvido que qualquer clube brasileiro tenha reserva de caixa. Essa é uma situação muito clara. A segunda situação que tu tens é exatamente recorrer aos bancos. E para recorrer aos bancos tem que ter lastro, tem que ter garantias. Tem clubes que... Tivemos aí, então, nesse bloco, o resumo, né, da participação do presidente Romildo Bolzan na semana, sua participação aqui no nosso Dois Toques. Fizemos um resumo no primeiro bloco, a participação do presidente colorado Marcelo Medeiros, e agora, então, o resumo da participação do presidente Romildo Bolzan, ou seja, aqueles que tinham assistido tiveram a possibilidade de rever. E aqueles que não assistiram, então, conferiram aí o posicionamento dos dois presidentes da dupla Grenal. Bom, nós sempre saímos daqui e vamos para o Barranco, né? Restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Olha só, e o Barranco, né, está agora atendendo de maneira presencial. Mas você ainda tem a possibilidade, né, de utilizar o teleentrega, está aí os telefones para você na sua tela, e o Barranquinho também, né? O Barranquinho também, você aí tem o complexo do Barranco, do Barranquinho, sempre à sua disposição. E de maneira presencial, com todos os cuidados lá no Barranco e no Barranquinho. Nossos Dois Toques também para o Grupo Zafari. Olha, preço e qualidade você tem no Grupo Zafari. E também o nosso Dois Toques para Kia São Motos. Olha, a Kia São Motos continua ainda com o seu feirão de novos e seminovos com promoções, olha, para você não perder as promoções lá da Kia São Motos. Nas duas revendas, né, da Avenida Ceará 370 ou da Avenida Ipiranga 8113. Mas nesse momento também agende a sua ida até uma das revendas da Kia São Motos pelo telefone 51, o código de área 3319-6000, 3319-6000. Está chegando aí a dupla dos Guilhermes, né? O Guilherme Paz e o Guilherme Macalós, trazendo todas as informações do plantão coronavírus do dia de hoje, em função do Covid-19 e também de todas as questões políticas. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite e um excelente final de semana. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.